Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao assunto. Aula passada nós estudamos, né? Finalizamos o capítulo 22, que fala sobre os fungos. Vamos entrar agora no capítulo 23, que vai falar sobre os protozoários, né? Sobre o reino protista, e vai faltar somente um capítulo para nós finalizarmos, que vai falar sobre bactérias e vírus, tá? Sobre a avaliação de vocês, a coordenação ela vai orientá-los, né, referente a como é que ela será. E eu até também já expliquei para vocês naquela parte do exercício, foi também como uma revisão, que vai cair lá sobre flores, tá? Estrutura reprodutiva, a parte das flores, a parte de polinização, aonde na flor, voltando lá na flor, aonde está a sépala, aonde está a pétala, aonde está a antera, aonde está o estigma, tá? Aonde tem essa estrutura masculina e feminina na flor. Também vai cair a raiz de sustentação e a raiz de absorção. Vai cair também sobre briófitas e pteridófitas, uma pequena diferença lá sobre elas, né? Lembra lá que nas briófitas a fase dominante é o gametófito e a fase passageira é o esporófito. Já nas pteridófitas é o inverso. A fase dominante é o esporófito, né? E a fase passageira é o gametófito. Lembre-se disso, tá? Mas a maioria, acho que 50% das questões que vão cair, ou 60%, é sobre a flor, estrutura da flor, né? Aonde que forma o ovário, o óvulo, o que é polinização, tá? Mas sobre isso, ok? Então vamos continuar o nosso assunto falando sobre o protozoário. Já estamos quase finalizando, já estamos quase acabando o bimestre, né? Já vai acabar o mês, logo logo é Natal. E espero que logo tudo isso de pandemia acabe, né? A gente consiga entrar em 2021 tranquilo. A gente está vivendo no apocalipse aqui em Macapá. Esses caras que passam de carro, moto na rua, meu Deus do céu, bem alto. Tá, mas é isso. Não há de ser nada, sempre confiar em Deus, ok? Que há de melhorar. Então vamos lá falar aqui sobre os protozoários. Turma, os protozoários, tá, no reino protista, eles são seres, ó, eucariontes. Lembre-se disso. Eles não são procarióticos, eles não são procariontes, tá? Eles são seres eucariontes. Então, ele tem o seu núcleo delimitado, né, protegido. E eles podem ser encontrados de forma unicelular ou pluricelular, uma única célula ou células variadas, né? Tipo de células diferentes. E eles podem ser, ó, microscópicos, principalmente aqui, ó, os unicelulares, e macroscópicos, né, os pluricelulares. Também eles vão ser característicos como autótrofos e heterotrófos, ok? Principalmente as algas aqui, ó, elas vão entrar, né, como autótrofos, capazes de produzir seu próprio alimento. Já os heterotótrofos vão entrar aqui, ó, nos protozoários. Tá, turma? Ah, professor, pensei que protozoário só tinha protista. Não. As algas, elas foram encaixadas no grupo dos protozoários por serem mais parecidas com eles do que com os vegetais. Long, long time ago, né, muito tempo, elas eram classificadas como vegetais. Mas depois, estudos mais aprofundados de taxonomia, você estudou lá no segundo bimestre, né, classificação biológica, foi alterado e classificaram elas como protozoários. A pesquisa talvez seja mudada. Tem alguns cientistas, alguns biólogos, taxonomistas, que eles estudam a criação de outro reino. Eles querem criar até um para o vírus, né? Que vocês vão ver mais para frente que os vírus são considerados acelulares, né? Eles só vivem dentro do organismo de um ser vivo, né? Eles só vivem dentro de uma célula hospedeira. Fora dele, o vírus não consegue sobreviver. Dura algumas horas, alguns dias, né? Você percebeu lá do Covid, que determinados metais ele consegue sobreviver 15 dias, né? Mas há, né, esses estudos para a criação de novo reino, mas ainda está em estudo. Enquanto isso, as algas ficam aqui nos protozoários. Então, reino protista, eu tenho algas e protozoários. Vai ver cada característica desses organismos, tanto das algas como dos protozoários. Os protozoários que são mais perigosos para os seres humanos. Tá? Protistas autótrofos, né? Eu tenho seres
fotossintetizantes, né? Porque eles possuem clorofila. Dá para você perceber aqui, ó, nas euglenofilas, que são algas verdes. Então, elas têm capacidade de realizar o processo fotossintético e produzir, né, o seu próprio alimento. Ok? Então, as algas microscópicas aqui, né? Também tem os fitoplâncton, né? Servem, né, como alimento para outros animais, até para os zooplâncton, né? Então, você tem fitoplâncton, né? Você tem os zooplânctons, tá? Que estão classificados como plânctons. No plâncton, né? O plânctonzinho lá do Bob Esponja, na verdade, ele é um zooplâncton, tá? No plâncton você tem o fito e você tem o zoo. O zooplâncton lá que você vai ter, já vem zoo, né? De seres vivos, de animais. Você vai ter larvas de crustáceos, de peixes, entre outros animais, né? Que formam os zooplânctons, que são heterótrofos. Já os fitoplânctons são seres fotossintetizantes que produzem uma grande quantidade, né, de liberação desse oxigênio. Então, elas retiram o gás carbônico da atmosfera também e elas pegam, né, e fazem com que haja a liberação desse oxigênio. Tanto é que elas são as que mais produzem, né, uma quantidade de oxigênio para os seres humanos consigam, né, aproveitá-los, ok? E ainda aqui, ó, característica, né, das algas, você tem rodófitas, que são algas vermelhas, tem algas pardas, tem algas verdes, né, elas vão servir aqui para alimentação, para a criação de produtos industriais, farmacêuticos e entre outros, ok? Já os protistas heterotrófos são protozoários de vida livre, eles vivem tanto em solos úmidos, ó, em solos úmidos ou ambiente aquático, tá? Então, os protozoários de vida livre, ele vive tanto no solo como também no ambiente aquático. E resíduos de seres vivos ou predadores, né? Ele se aproveita aqui, ó, tá? De resíduos de seres vivos, né? E podem ser também, né, predadores, se alimentando de outros seres. E podem ser parasitas, claro que vão ser seres microscópicos também. E os principais aqui são parasitas que vão causar doenças para os seres humanos. Toxoplasmose, giardia, amebiase, né? Entre outros. E aqui, turma, a classificação. Opa, deixa eu pegar o pincelzinho aqui. Opa, deixa eu dar uma travada aqui, mas voltou. Então, a classificação quanto ao tipo de locomoção. Tá? Então, os protozoários eles vão ser classificados de acordo com como eles conseguem se locomover no meio onde eles estão localizados. Tem ciliados, né? Vão possuir cílios, como por exemplo aqui o paramécio. Então, ele vai se locomover através desses cílios aqui, né? Eles vão vibrando, eles conseguem se locomover. Flagelados, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a giardia, grande dor de barriga, né? Disenteria lá, né? Bastante diarreia que ela acaba ocasionando. Então, ela gira, né? Como se fosse aqueles motorzinhos de voadeira, né? Voadeiras, né? Que passam na frente do Rio Amazonas, gira e ela consegue se locomover. Sacordinhos, você tem um melhor exemplo aqui, né? A ameba, como está bem aqui no canto, ó. O trio ameba, quem não lembra, né? Acho que não é da tempo de vocês, das meninas superpoderosas. Aqui, os sarcodinhos, eles se locomovem por pseudópodes. O que é pseudópodes? Eles lançam prolongamento do seu corpo e vão se arrastando. Puxam, né? Eles vão se puxando. Eles vão fazendo prolongamento e é assim que eles conseguem se locomover, né? Pseudópodes são expansões citoplasmáticas que servem para locomoção e alimentação, né? Que é o processo de fagocitose, de englobar partículas. Então, bem aqui, né? Aí ele vai se locomovendo. Aí ele pega, faz esse pseudópodes, abre, fecha e engloba. Faz o processo digestivo, né? Processo digestório. Aquilo que presta fica no organismo, aquilo que não presta ele o libera, né? Excreta. E esporófitos, esporozoários, desculpa, que se transformam, né? Se locomovem através como se fosse um esporo, tá? Assim que eles conseguem se locomover. Ó. Plasmódio, tá? Então, assim que ele vai fazer com que haja a sua locomoção.
E ainda que a reprodução assexuada, eles fazem por bipartição, aonde o seu núcleo, né, o nucleolo lá, ele vai ser dividido em dois, como dá para você observar aqui na imagem. Tem o protozoário, ele começa o processo de divisão, ó, do seu núcleo bem aqui, ó, tá vendo? Ele vai fazer com que esse nucleolo seja dividido em dois, para ele manter a mesma característica, a mesma quantidade de DNA. Então, ele se separa, ele continua igual, ele vai dar origem, né, a dois protozoários idênticos, né? Ele gerou um clone aqui. Dois protozoários aqui idênticos, tá? Nesse processo de reprodução assexual. Então, geralmente, ele faz aqui pela bipartição, se dividir ao meio. Então, ele vai dar origem a dois. Ainda aqui, a reprodução sexuada, eles fazem por conjugação. O que seria essa conjugação? Eles pegam, unem para fazer a troca do material genético, tá? Eles vão se ligar e trocar o material genético deles. Então, esse processo de conjugação, eles se juntam, unem e fazem com que um troque o material genético com o outro, tá? Isso é importante porque, caso haja uma alteração no ambiente, esse protozoário ele vai conseguir sobreviver, porque as características deles vai ser diferente daqueles que o deram origem, né? Porque ele misturou seu material genético. Ele não está fazendo por um processo de reprodução sexual, gerando clone com o mesmo material genético. Caso o ambiente mude, aí esse protozoário que se reproduziu de forma assexuada, ele pode vir a morrer. Já este que fez a reprodução sexuada, que não, ele misturou, ocasionou a variabilidade genética e tem genes diferentes. Então, caso o ambiente mude, ele tenha chances de conseguir sobreviver lá, né? Ah, turma, esqueci de falar bem aqui para vocês, ó. Eu tenho um vacúolo, tá? É importante falar isso para vocês aqui, ó. Bem aqui, eu tenho um vacúolo. Ah, colocar só as iniciais, que meio ruim escrever aqui. Vacúolo, oh meu Deus. Queria fazer um P. É o vacúolo, tá? Pulsátil. Qual é a função desse vacúolo pulsátil? Processo de osmose. Ah, professor, eu não sei o que é osmose. Lá no primeiro ano vocês vão estudar de novo. Primeiro ano? Não, segundo ano vocês vão estudar sobre os protozoários. Terceiro ano também. E você vai verificar que a principal função desse vacúolo pulsátil é liberar. Ele serve como uma torneirinha. Ele retira a quantidade de água de dentro desse organismo para não acontecer a liso, que é a liso, ó, o rompimento. Então, já pensou esse protozoário no meio que ele está, a água passa, né, para dentro dele, porque lá dentro tem mais quantidade de solvente tem mais quantidade de soluto do que solvente. Então, a água ela vai passar e esse protozoário começa a aumentar de tamanho. Como é que ele faz para regular e tirar esse excesso de líquido dele? Pelo vacúolo pulsátil. Como se abre essa torneirinha, ele sai, então ele regula a pressão no meio interno. Caso não tivesse vacúolo, ele iria se romper, iria explodir, causaria a lise. Tá? Isso foi uma curiosidade para vocês. Tá? Então, a reprodução sexuada aqui, voltando, através da conjugação, ó, se ligam aonde vão trocar o material genético. Aqui, algas protistas, né, reprodução sexuada e assexuada, que eles fazem pelo processo de metagênese. Você viu lá que a metagênese ocorre lá com as águas vivas, né, pelo processo de estrobilização. Lembra que tinha água viva? O estróbilo, ele é de forma assexuada, ele vai liberando, né, aquele processo de estrobilização, vai liberando as águas vivas, vai liberando várias, né? Ele fica céssil, preso, e ele libera as águas vivas. Já as águas vivas se reproduzem de forma sexuada. Tem o masculino e feminino, elas lançam o gameta na água, o gameta masculino e feminino se encontram, né? Fecunda, dá a origem a uma larva, né? Livre, nadante, ela cai no solo, fixa e dá origem, né? A um pólipo que vai começar a fazer o processo de estróbilo, de reprodução assexuada. Aqui é parecido, né? Você vai dar origem ao gametófito, tanto masculino como feminino, e esse gametófito, ele libera os gametas, né? Masculino e feminino, ó. Você pode observar bem aqui, ó. Quando libera, até mudar a cor da canetinha, né? Tá meio verde. Deixa eu colocar de outra cor. Aqui, ó. O gameta, né? Tudo masculino, pode ser masculino, feminino, tanto faz.
ocorre a fecundação, tá? E dá origem a um zigoto e dá uma origem a uma nova água, né? Uma alga, que é o esporófito. E esse esporófito, de forma assexuada, ele começa a liberar o quê? Os esporos. Onde esses esporos caírem, eles vão dar origem ao novo gametófito e assim começa de novo um novo ciclo, ok? Então, a metagênese é a reprodução em que há alternância entre gerações, sexuada e assexuada. Aqui, ó, fecundação é a sexuada. Aqui vai ser a assexuada. Lembre-se que a sexuada precisa ter dois parceiros, né? Você precisa ter o gameta masculino e o feminino, e a assexuada não. Sozinho ele consegue se reproduzir. Beleza? Ainda continuando aqui, falar sobre protista e meio ambiente, né, importância ecológica e doenças causadas por ele. Eu tenho aqui algas protistas, principais organismos fotossintetizantes, tá? Então, como eles realizam fotossíntese, pelo processo de respiração, eles liberam uma grande quantidade, ó, okay, de oxigênio na água. Esse oxigênio ele fica disponível lá, né, dissolvido para que outros peixes, outros animais consigam aproveitar, e esse oxigênio também ele acaba sendo liberado para a atmosfera, ok? E também as algas, turma, eles fazem o processo, eles capturam também o oxigênio que está na água e fazem com que eles sejam liberados também, ok? Então, eles liberam uma grande quantidade de oxigênio que eles não vão consumir, e esse oxigênio ele é aproveitado no ambiente aquático por outros seres que precisam fazer respiração, né, branquial, e ele é liberado. Outras algas também pegam esse oxigênio que está na água dissolvido, pegam ele e fazem com que ele seja liberado para a atmosfera. Só que, turma, você estudou lá no segundo bimestre, lá, o processo, né, de maré vermelho, o processo dos dinoflagelados, né, das algas pirrófitas. Lembra lá no processo lá que tinha de relações ecológicas de seres iguais, né, que elas lançavam substâncias químicas, enzimas, né, substâncias químicas na água para fazer com que não tivesse a competição entre eles. Por exemplo, aqui tem essas duas algas, né? Tem essas duas pirrófitas aqui. Esta daqui, ó, essa verde, ela vai liberar uma quantidade de toxina na água para eliminar essa aqui, ó, esse salmão aqui, né? Então, ela libera, né, uma grande quantidade para eliminar, para que não tenha competição. Só que acontece, essa grande quantidade de toxina, ela afeta também a flora e fauna aquática, né, que está lá próximo. Então, essa maré vermelha, ela acaba sendo prejudicial, ela acaba sendo tóxica para as algas que estão lá competindo e principalmente para outros seres vivos que estão lá, né, principalmente para os peixes, ok? Então, vai fazer com que diminua a taxa de oxigênio e muitos acabam morrendo. Também aqui, turma, o Enem, ó, ele ama que processo de eutrofização é quando tem um acúmulo de resíduos no ambiente aquático e com esse acúmulo de resíduos no ambiente aquático fazem com que surjam bastante algas, tá? Então, como surge bastante algas, o que vai acontecer aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho para vocês aqui, ó. Um desenho rapidinho, tá? Aqui você tem vem aqui, né? Solo, aqui tem um canal. Aqui tem um rio. Vou fazer o rio aqui, né? O rio não, é um rio, um lago, um oceano que está água, ok? Aqui tem o sol, né? Tchum, 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 né? Que vai liberar os raios solares. Está liberando os raios solares. Normal, né? Os raios solares infiltram no ambiente aquático. Isso aqui é normal. Eles estão infiltrando no ambiente aquático. Oh, meu Deus do céu. Estão infiltrando no ambiente aquático, fazendo com que, ó, por exemplo, que outras algas e outras plantinhas aquáticas realizem o processo fotossintético, fazendo com que
libere, ó, fazendo com que libere, ó, uma quantidade de oxigênio na água. E esse oxigênio, ele é aproveitado por outros seres vivos. Só que quando tem um excesso de nutriente aqui, faz com que surjam algas. O que vai acontecer? Ó? Vai surgir várias algas aqui, ó, elas ficam na superfície. Surgiu várias algas, tá? Por causa do excesso de nutriente, aparecem várias algas aqui, ó. O que acontece, turma? Que quando tem esse excesso de algas. Os raios solares, o que vai acontecer com eles? Eles não conseguem penetrar. Eles vão ser, ó, refletidos. Eles não conseguem ir para o fundo. Então, se eles são refletidos, o que ocorre aqui? Diminui a quantidade de oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio diminui, fazendo com que ocorra a mortandade de vários animais, de peixes e outros, né, que vivem aí. Então, esse processo de eutrofização fica uma camada, né, de algas, como você dá para perceber aqui, ó, pegando, né, tudo verde aí, e faz com que não haja a penetração do sol. Se não há penetração do sol, as plantas aquáticas não conseguem realizar o processo fotossintético. Se não realiza o processo fotossintético, diminui a quantidade de oxigênio lá disponível. Se diminui a quantidade de oxigênio disponível, o que acontece? Não há a respiração nesse ambiente aquático e muitos animais vão morrer, né? Acontece que também vai surgir bactérias aeróbicas que vão consumir oxigênio também. Depois que acabar o oxigênio, surgem as bactérias anaeróbicas. Aí por isso que aqueles lagos, o córrego, começa a ficar podre, né? Fica com mau cheiro. Ok? Então, esse processo de eutrofização aqui é principalmente pelo acúmulo, né, de algas na superfície, fazendo com que os raios luminosos não consigam penetrar e assim não consiga realizar fotossíntese. Se não realiza fotossíntese no ambiente aquático, diminui a quantidade de oxigênio. Se diminui a quantidade de oxigênio no ambiente aquático, os seres vivos que lá estão começam a morrer. E algas aqui, ó, servem para alimentação, servem na farmácia, né, para produção de medicamentos. Aqui você já deve ter comido aqui, ó, né, um sushi, tem lá, né, a algas que faz, né, a rodelinha lá, aqui embaixo, a cápsula aqui do medicamento, né, também é utilizada por materiais que é produzido por algas, escova de dente, algum cimento, entre outros produtos que são derivados, né, de algas. Já doenças, aqui eu tenho a mebiase, né, que é a enteroameba, e o principal sintoma dela é diarreia, cólica, anemia, úlceras intestinais. Mas geralmente quando é no início, ocorre diarreia. Então, água da Caesa, né, ó, essa água da Caesa aí, ela não é propícia para você beber. Você tem que tomar água mineral. Se você tiver, pessoal, aqui em casa tem filtro da Rinodei, né? Aí, não, mas tem que manter esse filtro limpo, né? Uma vez teve um aluno lá no colégio, eu perguntei, tu não bebe água do colégio, do bebedouro? Ele falou, não, por quê, tio? Tenho medo de pegar ameba. Aí eu compro água mineral, né? Eu trago da casa, né? Mas o bebedouro lá do colégio, lá, ele geralmente a cada 6 meses é feita uma manutenção nele. Eu sei porque antes de voltar às aulas, no início do ano, que a gente tem que ir para lá, né? Fazer todos os alimentos, professores de coordenação, diretores. Aí eu vi um homem limpando lá o bebedouro, tá? Mas geralmente sim, se você for beber uma água num local desconhecido, pode ocorrer com que você tenha, né, diarreia, cólica, anemia, úlceras intestinais, né, que são pequenas feridas. Como é o contágio? Água contaminada, tá? Através de água contaminada e alimentos contaminados. Eu parei, turma, me deu um choque, porque eu pensei que meu fone estava conectado. Acredito que uma vez eu fui gravar uma aula o segundo ano, eu passei a aula, foi 45 minutos. Eu não vi que o fone estava conectado. Aí saiu muito baixo, não dava para ouvir. Eu gravar tudo de novo. Misericórdia, né? Por isso que me deu um choque quando eu olhei aqui, tá? Mas vamos voltar. Água e alimentos contaminados, né? E fezes também de doentes. A giardia, né? A giardia SP, principais doenças, dores abdominais, má digestões, fezes fétidas e avermelhadas porque vem sangue. Então dá aquela diarreia sanguinolenta, tá? Contágio, água e alimentos contaminados e fezes de doente, ó. Principalmente aqui, ó, parecida com a
ameba, né? Só que a ameba, ela menos agressiva, tá? Já a giardia, não. A giardia, ela dá diarreia sanguinolenta, que vem com sangue. Claro, a ameba, se ela for num estágio muito mais avançado, ela vai ocasionar úlceras, né? Feridas no seu intestino. Toxoplasmose, né? Toxoplasma gondii, principais sintomas neurológicos, né? Ele pode ocasionar cegueira, aborto e má formação, né? Do feto. Então, turma, principalmente para quem tem gato em casa, tem mãe, tia, irmã que estão grávidas, é perigoso, principalmente se o gato é aquele gato lá fujão, que ele foge da sua casa, passa 3 dias na rua, né? E vem todo espancado. Na casa do meu cunhado tinha um gato que era assim, ele fugia, ele voltava com o focinho dele rasgado, ele apanhava, depois ele voltava para casa, né? Então, esses gatos, assim, o gato todo higienizado, só fica dentro de casa, ok, mas aquele gato não, que é rueiro, né? E gato vira-lata, que todo tempo está na rua, depois volta, é perigoso, principalmente se ele defeca dentro de casa, tem que ficar limpando o chão, pode ocasionar que a mulher pode acabar tendo um aborto. Tá? Então, a Toxoplasmose gondii é perigoso, principalmente para crianças e mulheres grávidas. Contágio, fezes de animais doentes, né? Principalmente gatos. Há muito tempo mesmo, logo quando surgiu o Facebook aqui, tinha um rapaz, em Macapá, que ele era soro positivo, né? Tinha HIV, tinha AIDS, e ele criava bastante gatos. Na época lá, eu lembro que foi um bafafá, porque é homossexual, aí ele morreu, né, porque tinha relações homoafetivas, blá, 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 mas ele não acabou morrendo da AIDS. Sabe que a gente vai estudar mais para frente, né, o HIV, a AIDS, né, ele vai fazer com que baixe o sistema imunológico. Tem que tomar bastante coquetéis, são várias combinações de remédios, né, para que o sistema imunológico fique funcionando. Então, o sistema imunológico dele baixou e ele acabou tendo toxoplasmose. E ele veio a falecer pela toxoplasmose. Como o sistema imunológico dele estava baixo, porque ele era portador de HIV, o que ocorreu? A toxoplasmose, uma doença oportunista, aproveitou-se nesse protozoário e fez com que ele acabasse morrendo. Né? Então, como eu falei, é mais perigoso para mulheres grávidas, mas, por exemplo, pessoa que é portador de HIV, se tiver seu sistema imunológico baixo, doenças oportunistas irão aproveitar e acabar fazendo com que essa pessoa venha a falecer. A doença de Chagas, né, é ocasionada aqui pelo Trypanosoma cruzi, né, que você tem um barbeiro, e o barbeiro ele vai transmitir aqui, né, esse protozoário. Ele vai fazer, ó, com que que ocorra aqui? Quando ele for, né, ele pica, aí ele defeca em cima. Quando ele pica, aí ele vai acabar defecando, né? Ele vai ferrar, desculpa, né? Ferrar. Ele vai ferrar aqui e ele vai defecar em cima. A pessoa coça e o protozoário penetra. Ele pode trazer vários problemas, né? O chagoma do olho, né? Que é como se a pessoa tivesse, ó, putado FC, né? Ela fica com olhos inchados, fechando. O coração pode ser afetado também, fazendo com que aumente o tamanho e que a distribuição de sangue, tanto para o pulmão como para o corpo todo, acabe ficando afetado, né? E o barbeiro, ele gosta de construir, né, na casa de pau a pica, aquela casa que é de palha, com barro, desculpa, casa de madeira também, onde ele gosta de construir as suas casas. Uma época tinha uma pesquisa do pessoal da Unifap que estava fazendo o estudo, né, entre o barbeiro e o açaí, né, se tinha contaminação, né, eles verificaram que sim, em algumas batedeiras, em alguns açaí, tinha a presença do Trypanosoma cruzi, né, a presença do barbeiro, e outras não, por isso tem que ter toda uma higienização, escaldar lá os caroços de açaí, né? Tem que ter toda uma higienização, deixar de molho, lavar, para que venha, né, ser eliminado. E os principais sintomas, né, são chagomas aqui no olhos, problemas cardíacos, intestinais e também ele causa a demência, né? E tem a malária, né, que é o Plasmodium SP, é uma doença endêmica e é aquela típica de uma região, né, principalmente aqui de clima tropical. E é transmitido pelo mosquito Anopheles, tá? Então, principalmente aqui, ó, na região aqui, ó, tropical, na região equatorial, é onde tem a maiores incidências de malária. Ele é transmitido pelo Anopheles, né, que é chamado de mosquito prego. Então, né, eu lembro que tinha um tempo
que teve um surto, né, de malária aqui em Macapá faz tempo, principalmente no interior. As agentes de endemias da prefeitura tiveram que fazer todo um trabalho, todo um mapeamento para saber onde que estava tendo esses surtos. Eu tenho um colega que ele trabalha aqui no controle, né? Ele é agente de endemia, né? De vez em quando ele fica falando, apareceu malária em determinada região, lá no Curralinho, né? Uma vez ele falou, não sei onde fica, né? Tem uns nomes engraçados aqui nos interiores, né? Curralinho, não sei o que da vaca, não sei o que, não sei o que, né? Jaburuzinho dos Alegres, né? Tem alguns nomes bem exóticos. E aí ele também fala, principalmente a malária e a febre amarela, que são ainda presentes aqui no nosso estado, né? Tem que ter todo cuidado, ok? E você não ir para essas áreas aonde está ocorrendo, né, o surto de malária. Ok, turma? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui, ok? Nos encontramos na próxima. Abraço, vamos falar com vocês. Cuidem-se. Até a nossa próxima aula, sendo redundante. Tchau, turminha!